Boa noite, irmãos. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Quero pedir aos irmãos que abram vossas Bíblias no livro de João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículo 8. Quero pedir permissão para ler dois textos. O primeiro a gente vai ler em João, capítulo 15, versículo 8. E o segundo vai ser em Mateus, capítulo 13, versículo 25. João, capítulo 15, versículo 8. Quantos acharam, digam amém? Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Agora vamos para Mateus, capítulo 13, versículo 25 em diante. Mateus, capítulo 13, versículo 25. Os irmãos que acharam, digam amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio um inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E, quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o Senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: O Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, estamos sempre diante da Tua presença, e mais uma vez aqui estamos nos pondo em oração para lhe pedir, ó meu Pai, fale conosco através desta palavra. Fale somente aquilo que precisamos, aquilo em que necessitamos, meu Pai. Que todo o ambiente espiritual que esteja fechado venha a ser aberto agora em nome de Jesus. Que todo o ambiente espiritual que o maligno estava tentando operar venha a ser quebrado, arrancado e jogado por terra agora, em nome de Jesus, porque aqui não há espaço para o inimigo, aqui há espaço para o Teu Espírito. Então, Senhor Deus, envia o Teu Espírito Santo, como Ele já está aqui neste lugar, mas que Ele venha operar e que Ele venha mover nesta igreja, e que as vidas que entraram aqui não venham continuar da mesma forma, mas venham sair mudadas para a honra e a glória do Teu nome. Espírito Santo, eu já quero usar da autoridade que Tu enviaste aos Teus servos para repreender agora todo o mal, toda a atmosfera espiritual maligna, toda a atmosfera espiritual que esteja tentando prender o entendimento, toda a atmosfera espiritual que esteja tentando prender as pessoas em assuntos, em conversas, em distrações, eu já te repreendo agora em nome de Jesus, e já te digo que aqui não tem espaço para o maligno, aqui o espaço é do Espírito Santo. E a igreja que crê, levanta a mão, glorifica o nome do Senhor e se assente para a glória dele, em nome de Jesus. O livro de João foi escrito aproximadamente entre os anos de 80 e 90 depois de Cristo. João foi o autor deste livro. Ele era filho de Zebedeu e era irmão de Tiago. Ele, como seu irmão, também era pescador, assim como relata em Mateus capítulo 4, versículo 21. Ele era provavelmente o discípulo amado de João capítulo 13, versículo 23, no qual se debruçava sobre o peito do mestre, assim como diz nesta passagem. Este livro é um dos livros mais notáveis dentre os 4 evangelhos, porque neste livro também
a uma das maiores confissões evangelísticas da Bíblia, que está localizada no seu capítulo 3, versículo 16, que fala que Deus enviou o seu Filho unigênito, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 15, no qual nós lemos, encontramos Jesus assemelhando ele como uma videira e nós como os galhos, como os ramos da videira que produz frutos para Deus. Logo no versículo 2 de João capítulo 15, nós já podemos identificar aqui Jesus falando conosco que todo o ramo que não produz fruto, ele o corta. Já aquele que produz fruto, ele limpa para que dê mais. Na verdade, no versículo 2, não é realmente aquilo que a Bíblia quer nos passar, porque aqui há de uma certa forma um erro de interpretação, quando ele foi passado para o hebraico, para o português. Aqui, quando olhamos para a palavra grega, que é referida como cortar no versículo 2, não é cortar, é sim levantar ou erguer, que é a palavra grega airo. Os galhos novos de uma videira, segundo a agricultura, têm a tendência de ir para baixo, de se debruçar, porque esta é a tendência no qual acompanha os galhos de uma videira. Porém, é preciso que o agricultor o levante e o amarre em volta de uma lata para que ele fique erguido, porque senão ele pode pegar chuva, pode pegar poeira, criando lama e mofando. A palavra, uma das palavras que Deus quer falar conosco nesta noite é que Ele não vai te cortar. Se você não produz fruto, Ele não vai te cortar, porque a tendência do ser humano é errar, a tendência do ser humano é cair, a tendência do ser humano é ir para baixo. Mas Deus não vai te cortar porque você errou, mas Deus vai te aproximar da videira, porque quando nós estamos para baixo, o que nós precisamos não é sair de perto, é nos aproximar, porque quanto mais nos aproximamos, mais nos aperfeiçoamos. A palavra de Deus para a nossa vida nesta noite é: não importa se você está caído, não importa se a depressão te pegou, não importa se dentro do teu lar você está com dificuldade, não importa se você pecou, não importa se você errou, porque a tendência é errar, a tendência é pecar, a tendência é você ter problemas, a tendência é você desanimar. Mas Deus está nesta noite te falando que Ele está contigo, e se você caiu, se você está para baixo, Ele está te levantando nesta noite. E se você crê que Ele está te levantando, está levantando a tua família, está levantando o teu ministério, está levantando a tua casa, levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifique o nome do Senhor que te levanta nesta noite. Deus não é aquele que arranca, Deus é aquele que limpa e levanta. Logo, quando olhamos para o versículo 8 de João capítulo 15, podemos identificar Jesus dizendo que nós frutificamos para a glória de Deus. Ele vai dizer: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. A primeira coisa que devemos identificar é que nós não produzimos frutos para os homens, nem para nós mesmos. Nós produzimos frutos para Deus, e a glória é para Ele. Porque existem algumas pessoas hoje em dia que quando frutificam começam a se vangloriar, achando que são alguma coisa. Mas a palavra de Deus nas nossas vidas nesta noite é para nos mostrar que nós não somos nada. Quem é Ele, porque até quando nós frutificamos, é Ele que nos permite frutificar, porque o nutriente sai da videira. O galho sozinho não frutifica, o galho só frutifica se ele estiver na videira. Então nós devemos identificar e reconhecer quem nós somos,
que somos galhos, nós temos que nos pôr nesta noite na posição de galho, porque a videira é quem nos faz produzir frutos. Temos que parar de nos vangloriar, porque por mais que nós produzamos frutos, quem nos faz produzir é a videira. O nutriente é a palavra, ela que nos dá água, ela que nos dá cálcio para nós podermos produzir os frutos. Quando você ganha uma alma para Jesus, não é as tuas palavras que te conduziram a fazer isso. Quando a igreja é cheia pelo poder do Espírito Santo, não são as tuas palavras que fizeram isso. Quando a igreja é cheia do poder de Deus, não é a música porque você cantou que isto aconteceu, é porque o dono dos galhos se fez presente. Então nós temos que nos pôr no nosso lugar nessa noite e nós reconhecermos que o mover é da videira e não dos galhos. O mover é do Pai e não dos filhos. O mover é do Espírito Santo e não nosso. No livro de João, capítulo de número 8, versículo de número 31, vai nos falar sobre a palavra. Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, porque discípulo de verdade segue a palavra e não aquilo que ele acha. Hoje em dia encontramos algumas pessoas seguindo o próprio achismo, seguindo a própria doutrina. Mas a palavra de Deus nesta noite é: eu não quero que você siga o que você acha, eu quero que você siga o que a minha palavra te diz para você seguir. Porque quando seguimos o que a palavra diz, nós somos bem-sucedidos e nós frutificamos para a glória de Deus, sem nos vangloriar, porque a palavra leva a glória para Deus e nunca para o homem. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, Paulo vai falar para a igreja de Corinto sobre as divisões que estavam havendo nela. Alguns diziam que eram de Paulo, outros diziam que era de Apolo, e alguns diziam até mesmo que era de Cristo. Mas o que Paulo estava tentando passar em 1 Coríntios capítulo 3 era que nós não temos que ficar entre homens e homens, nós temos que permanecer no Cristo em que a palavra registra, em que a palavra fala. Nós temos que permanecer no Deus no qual a palavra exalta, no qual a palavra afirma que é o Todo-Poderoso. Paulo diz no versículo 6 do capítulo 3: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Existem algumas pessoas que falam: eu plantei, o meu irmão regou, mas se esquece de quem deu o crescimento. A palavra de Deus hoje para as nossas vidas é: planta sim, rega sim, mas nunca se esqueça de quem deu o crescimento. Você pode ter riquezas, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode frutificar, você pode ganhar almas, você pode pregar, você pode cantar e o mover de Deus invadir a igreja, mas nunca se esqueça de quem te deu tudo isso. Nunca se esqueça de quem te chamou, nunca te esqueça de quem te escolheu. Nunca se esqueça que você pode pregar, o teu irmão pode cantar, mas se não houver a videira, o movimento não acontece. Nunca se esqueça que você pode pregar, que você pode dar o teu tudo, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo. Versículo 8: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Agora, como nós podemos entender melhor esta palavra? Indo para Mateus, capítulo 13, versículo 25. A palavra em que nós lemos, ambas as duas, diz sobre frutos. A palavra de João fala sobre o frutificar para Deus. Aqui também, porque na palavra de Mateus diz sobre dois tipos de plantas que produzem dois tipos de frutos. A primeira planta é o joio e a segunda planta é o trigo. Agora a pergunta que eu quero fazer aos irmãos:
para a nossa reflexão é: qual é o fruto que estamos produzindo? Fruto de joio ou fruto de trigo? Olha para o teu irmão do lado e pergunta para ele: qual é o fruto que tu está produzindo? Fruto de joio ou fruto de trigo? Joio, ele é aparentemente muito parecido com o trigo, principalmente quando os dois estão crescendo. E o joio, ele cresce nas mesmas regiões que é cultivado o trigo. Agora, quando nós trazemos esta parábola que Jesus disse, e esta explicação para os dias de hoje e para a igreja, podemos perceber que nem sempre o diabo vai trazer as pessoas ruins de lá de fora para criticar aqui dentro. Às vezes, ele vai trazer a semente para cá para dentro, vai crescer junto com o trigo para poder envenenar depois. O diabo, ele é estrategista e astuto. Ele mudou as suas estratégias desde o início até aqui. Mas algumas identificações nós devemos fazer aqui nesta palavra do joio e do trigo. A primeira identificação que Deus me chamou a atenção aqui é que no versículo 24, quando Jesus propõe a palavra, ele diz que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. O homem que semeou boa semente no seu campo. O inimigo não se preocupou quando o campo estava terra pura. O inimigo se preocupou quando o homem pôs a semente boa no campo. Agora, como nós podemos aplicar esta palavra em nossa vida? O inimigo nunca vai se incomodar com as nossas atitudes enquanto nós formos infrutíferos. O inimigo só vai se preocupar com a gente quando nós começarmos a plantar sementes boas. Por que existem pessoas que estão bem na presença de Deus? Isso não é ruim. Mas por que existem pessoas que nunca foram atacadas? Por que existem pessoas que dizem que são melhores do que as outras porque nunca foram atacadas pelo inimigo? O problema é que elas não observam que o inimigo não tem motivação para atacar sem que haja algo bom. O inimigo é do mal. Então, se não há nada para ele atacar em nossas vidas, é porque não estamos plantando coisa boa. Agora podemos observar que quando começamos a tentar ganhar almas, quando começamos a pregar, quando começamos a louvar a Deus e atendemos o chamado, a primeira coisa que acontece é o levante do diabo. Porque o diabo não está preocupado quando o campo está vazio. O diabo só está preocupado quando o campo estiver cheio de sementes boas. O diabo está preocupado contigo, não é porque você está parado, é porque você está se movimentando. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que para você continuar se movimentando, porque por mais que o diabo se levante, ele se levanta para cair, porque a história dele começou embaixo e vai terminar embaixo também, mas a tua história já começou em cima e Deus quer que você vá lá para cima também. Não desista do teu propósito, não desista do teu chamado, porque tu foi escolhido como servo e serva de Deus. Por mais que o diabo esteja se levantando, permaneça. Segunda coisa que podemos observar neste texto, versículo 25 vai dizer: mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. O inimigo só semeou o joio no meio do trigo enquanto todos estavam dormindo. Vou citar isso de novo: enquanto todos estavam dormindo. Porque o diabo, ele não vai fazer nada sem que haja brecha. O diabo está fazendo algumas coisas nessa nossa geração. Está levantando hereges. O diabo está levantando falsos profetas. O diabo está levantando joio para tentar envenenar o trigo. Porque um dos maiores problemas é porque, infelizmente,
a geração dormiu. Se a geração não tivesse dormido, o diabo não teria espaço para entrar e semear o joio. A palavra que Deus me trouxe aqui neste lugar para dizer para esta geração, não é somente uma palavra de bênção, mas é também uma palavra de alerta. Deus me trouxe aqui para dizer uma palavra de alerta, porque existem muitos que estão dormindo, porque existem muitos que estão mortos espiritualmente, porque existem muitos que estão fracos. Mas Deus me trouxe aqui para dizer, capítulo 5, versículo 14: desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. Desperta, ó tu que dormes. O diabo só está semeando joio nessa geração porque a gente está dormindo. Mas Deus me trouxe aqui como um despertador para dizer: desperta, ó tu que dormes. Desperta, igreja, porque há grandes coisas de Deus para a tua vida. Fruto do joio. O joio é uma erva daninha. O joio é uma erva que envenena o trigo. E ele é plantado, ele começa a crescer nas mesmas regiões. Agora o trigo, como nós todos sabemos, através dele é feita a farinha. Através da farinha, nós podemos fazer várias coisas de receitas culinárias, inclusive o pão. Principalmente o pão, ele tem uma grande utilidade, um grande símbolo no mundo espiritual. O pão, ele é o símbolo da saciedade espiritual. Jesus é o pão da vida. A palavra é o pão que sacia a nossa fome espiritual. Agora, por que tem gente que está fraca? Por que tem gente que está morrendo na nossa geração? É porque está faltando pão, é porque está faltando trigo, é porque está faltando a palavra. Esta geração está querendo avivamento. O que nós escutamos mais nas músicas de hoje em dia é pedindo o avivamento de Atos 2. Mas Deus está dizendo, o avivamento só foi feito quando deram prioridade à palavra. Esta geração quer avivamento, então dê prioridade à palavra. Quer avivamento, então dê prioridade à palavra. Enquanto a palavra não for priorizada, o avivamento não virá. Segundo a palavra de Deus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando olhamos para esta palavra, em Mateus capítulo 4, versículo 4, quando Jesus está sendo tentado pelo inimigo no deserto, no qual o próprio Espírito Santo conduziu para lá, nós podemos entender que ali o inimigo estava tentando para que ele pudesse transformar as pedras em pão. Só que ele teria que resistir, porque ele estava sendo tentado e preparado para um ministério maior. Porque da mesma forma que ele era 100% Deus, ele também era 100% homem, ele também era 100% humano. E ele deveria se negligenciar, assim como nós também. E quando ele fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, ele fala, nem só de pão viverá o homem para o contexto carnal, agora de toda a palavra que sai da boca de Deus para o contexto espiritual. Podemos trazer esta palavra para a atualidade desta geração, quando nós olhamos, porque esta geração está tentando se saciar carnalmente. Esta geração está tentando trazer as coisas de lá de fora aqui para dentro, para tentar trazer mais gente, com o pretexto de trazer mais gente. Mas Jesus prefere esta igreja com 10 membros do que esta igreja inchada por falta de palavra. Deus prefere esta igreja com poucos membros, mas com a verdade que liberta sendo pregada, do que vários membros, esta igreja inchada com a palavra da mentira sendo pregada por aí. Em João capítulo 21, versículo de número 13, nós podemos ver
Jesus, vindo aos seus discípulos, aos seus 7 discípulos, pegando o pão e dando a eles. Da mesma forma, no caminho de Emaús, quando os discípulos o reconheceram, foi quando ele veio, partiu o pão e de repente ele sumiu. Como os discípulos reconhecem que Jesus está presente? Quando o pão está presente junto com ele. Existem igrejas que estão sendo convencidas, enganadas, melhor dizendo, porque existem alguns moveres que estão falando que é espiritual, mas nós não vemos o contexto da palavra sendo aplicado. Quando nós vemos algum mover feito na igreja, nós olhamos para a palavra e confirmamos. A profecia é confirmada na palavra. A cura nós vemos na palavra. O milagre nós vemos na palavra. Agora, essa bobalhada que essa geração de hoje em dia está fazendo em algumas igrejas por aí, nós não vemos na palavra. Enquanto o mover não for baseado na palavra, Jesus não se mostrará presente, porque junto com Jesus virá a palavra, e a gente reconhece que Jesus está no lugar quando a palavra está junto com ele. E eu já posso reconhecer e sentir que a presença dele está nesse lugar, porque a palavra está aqui, e você que está sentindo a presença dele, começa a glorificar, porque quanto mais você glorifica, mais ele é atraído pela tua glorificação. Agora, 2 tipos de fruto. Primeiro, o fruto do trigo é o fruto que produz a palavra, assim como eu já disse, João capítulo 8, versículo 31. E assim mostrarão que são meus discípulos quando praticarem a palavra. O segundo fruto é o fruto da salvação. Em Romanos, capítulo de número 10, versículo de número 8, podemos ver um exemplo do fruto da salvação. Romanos 10, 8. Abra a Bíblia comigo. Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos capítulo 10, versículo 8, vai dizer: porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. A palavra não deve estar somente na nossa mente. A palavra deve estar no nosso coração, porque a palavra não deve ser só sabida, a palavra deve ser sentida e praticada. Isto é o fruto que produz a salvação. Não é o fruto que sai somente da boca, é o fruto também da atitude. Porque existem algumas pessoas por aí que estão querendo ganhar almas para Jesus, mas se esquecem das atitudes que estão tomando. É muito fácil você chegar para perto das pessoas e começar a falar sem parar do evangelho. Agora o difícil é você se diferenciar dessa geração através das suas atitudes. Esse é o diferencial que Deus está buscando. Porque tem muita gente pregando o evangelho de boca. Deus quer que nós preguemos o evangelho de atitudes. Terceiro fruto, o fruto da edificação. 1 Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 26, vai dizer: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem um salmo, outro tem um ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para a edificação. O diabo é aquele que gosta da bagunça. Agora Deus é tudo feito com ordem e decência. Quando vemos um culto todo bagunçado, em que não há ordem, Deus não se manifesta. Até mesmo porque não tem palavra, porque na palavra está falando do cronograma. Aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, vai dizer não só da necessidade de ordem no culto, mas também que a necessidade da ordem no culto, quando é aplicada, traz a edificação.
Por isso que muitas pessoas, quando vão visitar algumas igrejas, não são edificadas por Deus e pelo Espírito Santo, porque além de não haver ordem, também o Espírito Santo não se faz presente, porque não é pregada a palavra. O cristão que é trigo, ele não suga, ele produz e frutifica. Agora, o fruto do cristão que é joio, além do joio ser uma erva daninha que envenena o trigo, nós podemos identificar que o trigo só é envenenado pelo joio quando ele se entrelaça com as suas raízes no joio. Segundo a agricultura, o trigo só é envenenado pelo joio quando as raízes de ambos se juntam, se entrelaçam, e aí o trigo morre e é infectado. O exemplo do fruto do cristão joio são os hereges, são os falsos profetas, são aqueles que se levantam defendendo teses que não estão defendidas na palavra de Deus. Agora nós devemos priorizar a palavra e principalmente não entrelaçar as nossas raízes com as raízes do joio. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11, vai dizer: mas agora, escreva a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo comam com alguém assim. A palavra de Deus para as nossas vidas hoje é: não se misture com quem é cristão falso, não se misture com o joio, para não ser envenenado. Tome cuidado, porque existem algumas pessoas que começam na obra de Deus, é uma obra linda, começam pregando, começam cantando, são usados por Deus e de repente param de ser usados, ou então regridem no ministério. Por que isso? Porque foram envenenados pelo joio. Mas o trigo só é envenenado pelo joio quando ele aceita entrelaçar as suas raízes com o joio. Não negocie a tua raiz, não negocie o teu fruto, não entrelace as tuas raízes com as raízes do joio. Toma cuidado para o teu ministério não ser derrubado pelo diabo. Toma cuidado para o teu chamado não ser sufocado, porque tem muita gente que tem o chamado sufocado, porque está entrelaçando as raízes com as raízes do joio. Um dos frutos do cristão joio é esse: infectar e matar as pessoas envenenadas. Agora, o segundo, ele é iniciador de contenda. Abra tua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 4, versículo 27. Efésios 4, 27. Vai dizer uma frase pequena, mas significante: nem deem lugar ao diabo. Uma das coisas que o joio faz, e faz com frequência, é dar lugar ao diabo. Quando você quer ver alguma pessoa dentro da igreja e identificar se é joio ou trigo, a primeira coisa, você tem que perceber se ele dá lugar ao diabo. Se afasta de quem dá lugar ao diabo, porque o diabo sabe atrair as sementes do trigo. Então se afasta, para o diabo não te matar espiritualmente. Terceiro fruto e terceiro ponto: na maioria das vezes, o joio, quando está fazendo a obra, ele murmura. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10 diz: não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aqui, Paulo, ele diz isso, quando ele dá alguns conselhos aos cristãos de Corinto. E aqui ele liga o pensamento de Êxodo, quando o povo do Egito estava no deserto, e era para eles concluírem a sua jornada em 40 dias, mas por causa da murmuração, virou 40 anos. Então uma mensagem para as pessoas que estão produzindo fruto de joio:
toma cuidado com a murmuração, porque o deserto que você está passando pode não durar 40 dias, pode durar 40 anos. Peço aos irmãos que agora se ponham de pé. Se ponham de pé, em nome de Jesus, por gentileza, e fechem os olhos, porque eu não vim aqui somente para bater, eu não vim aqui somente para falar mal, eu não vim aqui para falar somente dos tipos de fruto, mas eu vim aqui para pregar sobre um Deus no qual também trazer esperança. Eu não vim aqui só para falar dos frutos dos cristãos que são trigo e dos cristãos que são joio, mas eu vim aqui para pregar que mesmo que você seja joio e mesmo que você seja trigo, há esperança para você. Porque existem alguns trigos que nós vemos que estão sendo infectados, mas eu vim pregar uma palavra de esperança. Eu vim pregar uma palavra de esperança para a igreja. Eu vim pregar uma palavra de esperança também para os cristãos que estão produzindo frutos de joio. Eu vim aqui trazer uma palavra para a glória de Cristo e dizer que há avivamento, e dizer que ainda há Espírito Santo que aviva, que ainda há esperança em Deus. Ei, você que é um cristão, que já foi um trigo, mas foi infectado pelo joio, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Em Jó capítulo 14, versículo de número 7, vai dizer que mesmo que a árvore seja cortada, junto às águas brotará. Por mais que o diabo tenha tentado frustrar a tua trajetória, o teu ministério, a tua vida em Deus, Deus me trouxe aqui para trazer uma palavra de esperança. Você vai brotar, porque o Espírito Santo está nesta noite, e se você quiser, Ele está disposto a te dar avivamento. Quem quer avivamento nessa noite? Quem está disposto a receber avivamento nessa noite? Quem está disposto a receber essa palavra de esperança? Glorifique o nome do Senhor. A esperança para o trigo que foi infectado, a esperança para a igreja. Em Romanos capítulo 16, versículo 20, às vezes a igreja pode se encontrar desanimada, porque pode ver muito joio, porque pode ver muito trigo sendo infectado, e muitas pessoas que têm um enorme chamado, uma enorme escolha de Deus na sua vida, sendo destruídos, sendo mortos espiritualmente. Mas há uma palavra de Deus. Este diabo, igreja, que tem atacado vocês, que tem infectado os trigos e que tem plantado o joio, este mesmo, em Romanos capítulo 16, versículo 20, diz: e o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Satanás será esmagado. Ele pode tentar matar o trigo, ele pode tentar infectar o trigo, ele pode tentar botar joio no meio da obra, mas há uma palavra de Deus, e Deus me chamou aqui para gritar: diabo, há esperança em Deus. Você será esmagado debaixo dos pés da igreja. Qual a igreja que confia nisso? Porque a palavra diz que nós somos o templo e a igreja somos nós em conjunto. Então o que Paulo está querendo dizer em Romanos? O diabo que se levantou contra a sua vida, o diabo que se levantou contra a minha vida, o diabo que se levantou contra a vida da tua família, ambos será esmagado pelos nossos pés, através do Deus de paz que está conosco. E eu já sinto a presença do Deus de paz nessa noite. Eu já sinto a presença do Deus de paz aqui, porque o Espírito Santo está nesse lugar. E eu não estou sendo induzido pela minha carne, mas quem está me mandando falar isso é o Espírito Santo. Pode mandar um decreto que o diabo está sendo esmagado pelos pés da minha igreja nesta noite.
por mais que haja joio, por mais que haja trigo, tem uma palavra de esperança. E aí as pessoas se perguntam: aonde está a mensagem de esperança para o joio? 1 João, capítulo 3, versículo 8, vai dizer que o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo. Aquilo que o diabo tentou produzir na tua vida, aquilo que o diabo tentou produzir na tua família, aquilo que o diabo tentou produzir contra você e contra a tua parentela, está sendo jogado por terra hoje, porque existe um Filho de Deus chamado Jesus Cristo se manifestando na tua vida, na tua família, e em nome de Jesus Ele esmagará o diabo debaixo dos seus pés, porque ele veio para destruir as obras do diabo. E contra a tua família, as obras do diabo estão sendo destruídas. Contra a tua casa, as obras do diabo estão sendo destruídas. Contra ti, as obras do diabo estão sendo destruídas. E quem crê nessa palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo, porque é através dele que o diabo está sendo destruído nesta noite. É para a glória de Cristo. É para a glória de Cristo que nós temos esperança. Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5, vai dizer: quem é esse Cristo? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, e toda língua confesse, e toda língua confesse, e toda língua confesse que Ele é Jesus Cristo, é Senhor, para a glória de Deus Pai. Cadê as línguas que confessam nessa noite? Cadê as línguas que confessam nessa noite? Cadê os joelhos que se dobram nessa noite? Cadê aqueles que glorificam a Jesus? Cadê aqueles que exaltam o nome dEle? Glorifica o nome dEle, exalta o nome dEle. Essa noite é uma noite de avivamento para você, para a tua casa, para a tua família, para a tua parentela. E você que recebe, glorifica. Jesus te escolheu para glorificar a Deus, mas talvez o diabo possa ter feito você produzir frutos que não glorificam a Deus. Mas hoje Deus não te chama como joio, hoje Deus te chama como trigo, e não há nada grande demais para Deus, porque Ele hoje, eu profetizo em nome de Jesus, que irá te transformar de dentro para fora. E você que era joio será transformado em trigo, e você que era um trigo infectado será feito um trigo vivo novamente. Quem quer avivamento nessa noite? Eu convido que se aproxime aqui à frente. Quem quer avivamento? Quem nunca foi batizado com o Espírito Santo, e aquele que já foi, mas quer ser renovado. O Espírito Santo tocou no meu coração hoje, enquanto eu estava em casa. Chegue aqui à frente. Só quem quer renovo, só quem quer batismo no Espírito Santo, só quem quer avivamento, chegue aqui à frente. Venha para o altar, venha para o altar, venha para o altar. Eu sei que às vezes é difícil, que falta coragem, mas mesmo que não haja coragem, eu libero o mover do Espírito Santo na tua vida, agora, em nome de Jesus. Aonde tu estás, seja invadido pela presença dEle, agora, 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 em nome de Jesus.
estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Amante, eu quero ir de rela, o esquema na lava, eu sei. Elemento, eu ir de reva, eu quero na lava, eu sou. Elemento, eu quero ir de reva, eu me naquele bro, me naquele. Elemento, eu quero vai, eu sou me naquele ba. Elemento, eu quero ir de reva, me naquele ba. Elemento, eu quero ir de reva, eu de reva. Elemento, eu quero ir de reva, me naquele ba. Elemento, eu ir de reva, eu quero ba. Elemento, eu quero ir de reva, me naquele ba, eu sei. Elemento, eu quero ir de reva, que para naquele ba da lava. Semento que lembra a vida é eva. Semento que lembra a vida que ela vai. Eu sou me daquela eva. Chame daquela solema da lava. Ela cuida que é a vida que ela vai. Semento daquela botinha que tem que lembrar a vida que ela. Ela mandou que a bota que ela vai para calar. Ela mandou que a vida eva. Recebe agora a presença de Deus em nome de Jesus. Nessa noite, e quem quer pegar, pega. Hoje, quem era um trigo infectado se transformou em um trigo vivo, porque o avivamento foi liberado. E aquele que era joio foi transformado em trigo. Hoje você não sai daqui da mesma forma que você entrou. Hoje você sai daqui transformado pela glória de Deus. Pela glória de Deus. E a igreja, se crê, glorifica o nome dele. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.